Oi, oi, minhas deusas maravilhosas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é especial para vocês, deusas, que estão se sentindo perdidas, estão se sentindo sem brilho, sem autoestima. E hoje eu vou te trazer uma experiência pessoal minha, com algumas dicas que eu espero que te ajudem a reafirmar o teu poder, relembrar o teu poder e te relembrar também o que faz tirar o teu poder. Porque muitas das coisas que a gente faz, o que deixa de fazer, é o que impede que a gente brilhe, né? Então, o nosso papo de hoje vai ser sobre isso. Eu espero muito que te ajude, que você saia daqui melhor ainda. Então, vamos aqui refletir. Você, deusa, já se sentiu vivendo em uma realidade que parecia não ser a sua, a que você deseja? Ou você sentia que estava sempre rodeada de pessoas que não te acrescentavam, ou que às vezes até te faziam mal, mas por medo de ficar só, você não conseguia encarar essa solidão, essa solitude e aprender a encontrar o teu real valor? Você já ficou no lugar de agradar todo mundo, mas esquecendo de você mesma? Então hoje a gente vai conversar sobre isso, pois eu já passei por isso e vez ou outra preciso me relembrar, né, de como eu preciso cuidar de mim. E eu quero trazer essa reflexão para vocês, porque que acontece, né? Nessa época que eu vivia sem brilho, vivia sem autoestima, eu vivia buscando validação dos outros, sempre. E na época da escola, assim, eu já cresci com rede social, né? Então, vocês sabem como é a parada. E likes e seguidores e popularidade na escola. E eu queria ser popular, porque na minha cabeça ser popular iria me fazer não ser rejeitada. E eu vivi muita rejeição quando eu morei em Angola, na África. Eu estudava numa escola que era muito diferente da que eu estava acostumada, com pessoas de outras culturas, de outros países, e aquilo me trouxe um choque cultural, um choque muito grande. E eu sofri muita rejeição lá dentro por diversos motivos, assim, e por eu ter levado esse choque cultural com 7 anos, 7, 8 anos, me fechei muito. Então, terminou que eu ficava, de fato, um pouquinho mais escanteada, e aí eu levei aquilo como um trauma, né? Quando eu voltei pro Brasil, foi o oposto. O tanto que as pessoas me rejeitavam em Angola, as pessoas me idolatravam aqui na escola. E eu virei, no primeiro mês, popularzinha, né? Porque sempre tem a novidade. A novidade é sempre interessante, né? E aí, logo em seguida, depois dessa popularidade rápida, eu fiquei sentindo um vazio. Eu queria mais daquilo, porque eu nunca tinha recebido tanta atenção. Eu queria mais daquilo. Então, eu comecei a buscar formas de buscar a validação das pessoas. E eu, pela primeira vez, me senti bonita, né? Eu comecei a ver a minha beleza, porque até então eu me achava horrorosa, minha gente, horrorosa. E assim, aquela fase, né, dos 10 anos, ali, a gente fica meio estranha mesmo. Mas eu nunca tinha enxergado a minha beleza. E por que eu tô contando isso pra vocês, né? Porque eu, nessa época, entendi o meu valor como algo externo. Pela primeira vez eu tinha recebido uma validação externa pela minha beleza ou por algo que eu fizesse, né? E eu queria mais daquilo, eu fiquei viciada naquilo. Então eu fui aprendendo mecanismos de agradar as pessoas ou de fazer com que as pessoas batessem palmas para mim ou dessem likes, né? E aí nessa época eu comecei a tirar muitas fotos e eu até hoje eu gosto muito de tirar fotos, mas essa era uma forma que eu tinha ali de receber elogios, né? E fiquei viciada nisso. Até um ponto em que eu tinha meus 18 anos e chegou a pandemia. Nessa época também eu tive um término de relacionamento bem traumático. E aí eu meio que tinha tudo assim, sabe? Eu tinha faminha, tinha certa popularidade, eu tinha amizades, eu entrava em festas de graça, enfim, tudo isso, sabe? Eu não sei como é na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, você chegou no auge, você entra na festa de graça. E aí, eu me achava bambambam, sabe? A top das tops. E é, aconteceu esse término de relacionamento na minha vida, que era muito baseado no status, assim, sabe? Eu não tinha consciência, né, até então, claro, mas era muito baseado no status, em como a gente aparentava nas fotos do Instagram, no casal, idealizado, assim, enfim. E
eu perdi tudo isso, né? As amizades que eu tinha ali ao redor também eram muito superficiais, a ponto de quando eu deixei de oferecer algo, deixei de estar sempre doando para as pessoas o que elas quisessem, elas não eram mais minhas amigas, elas se afastaram de mim. Então foi aí que eu vi que eu estava sozinha, né? Não importa a minha aparência, não importa o que eu ofereço, nunca vai ser o suficiente, eu nunca vou conseguir suprir essa falta, esse vazio que tem dentro de mim. E logo na pandemia, a gente foi muito colocado de cara com nossas sombras, né? Eu não sei como foi aí com vocês, mas pelo menos pra mim foi nessa época, assim, de término de relacionamento, de entender que eu tava sozinha, não tinha amizades verdadeiras comigo. Quem era eu sem o Instagram? Quem era eu sem a popularidade? Quem era eu? Eu. Quem era eu? Eu nunca tinha parado para perguntar isso. Eu estava apenas fazendo aquilo que ia me dar validação, né? E tudo isso, todo esse contexto fez com que eu ficasse cada vez mais vazia e perdida de mim. Então, eu, inclusive, ia muito para festas, eu bebia muito, eu me enchia de todos os extremos possíveis que eu tinha na minha idealização, na minha cabeça, de que iam suprir esse vazio. Até que chegou a pandemia e eu tive um despertar, assim, sabe quando a gente chega no fundo do poço e que do fundo do poço não passa? Então você tem que achar alguma forma para achar luz, né? E aí foi justamente nessa época que eu comecei a me questionar, pera, e se eu começar a entender quem sou eu? E se eu encarar o meu vazio, a minha solidão? E se eu começar a ficar realmente só? E vai ser uma oportunidade que eu vou ter de me conhecer, né? Tudo isso junto à terapia, que foi fundamental para mim. E aí eu comecei a entender quem sou eu. E, cara, foi uma virada de chave na minha vida, assim, eu comecei a ler, porque eu achava que eu odiava ler. Eu comecei a ler, comecei a desenhar. E eu jamais imaginava que eu era boa em desenho. E eu sou muito boa, para quem não sabe, eu desenho mandalas. Eu faço umas artes aí. e, e eu sou muito boa nisso. Comecei a entender que eu adoro falar sobre espiritualidade, autoconhecimento. Nessa época eu estava em... Vou puxar um pouquinho você mais para cá. Nessa época eu estava cursando publicidade e vi que não tinha nada a ver comigo. Eu só tinha escolhido essa faculdade por conta desse meu namorado nessa época, que também trabalhava com isso e tal. E eu ficava, cara, vou me idealizar. Busquei, né? Busquei alguém para me inspirar, ao invés de olhar para dentro de mim. Comecei nessa época a questionar tudo. E a entender o que eu gostava, sabe? O que eu gosto, quais são os meus hobbies, quais são os meus valores, quais são os meus ideais de vida, o que eu quero para mim, o que eu idealizo para o meu futuro. E isso foi a coisa mais importante para mim, porque foi justamente nesse momento de deserto da alma, de vazio, de sombra, porque foi muito difícil encarar que eu estava só, que eu precisava ficar meus finais de semana sozinha, sem me encher de bebida, de coisas, de pessoas, de informação, de likes, de curtidas. Eu apaguei meu Instagram, sumi, minha gente, sumi. Porque eu queria me encontrar. E foi sensacional. Foi sensacional. Tem estudos que falam, né, sobre a importância da solidão, da solitude. No início, solidão, né, porque a solidão ela é aquela coisa mais sofrida, a gente sofre por estar só. A solitude é quando você transmuta a solidão, o estar só, como algo negativo para algo positivo, para um crescimento. Os estudos falam que a importância de você estar só, de você estar em solitude, é fundamental para a sua autodescoberta, para o seu autoconhecimento, para você entender quem você é. Porque enquanto você está envolto de várias pessoas, você vai sempre ter pessoas como referência. E pode ser que essas sejam referências positivas ou negativas. E se você teve sempre referências do mesmo tipo ao longo da sua jornada, você vai tender muito mais a seguir o mesmo caminho que essas pessoas. Mas se você não se pergunta se esse é o caminho que você quer fazer, pode ser que você chegue lá nos seus 80 anos e pense, caramba, não fui eu em nenhum momento, eu apenas segui o padrão. Então é muito importante que a gente cada vez mais reflita quem a gente verdadeiramente é. Porque, assim, é tipo assim, a gente precisa descobrir
que a gente precisa entender que dentro desse corpo existe uma alma. E essa alma, até então, ela é desconhecida, né? A gente não conhece. A gente precisa se conhecer, se reconhecer, entender quem somos. E isso só acontece quando você dá espaço para esse vazio. E inicialmente esse vazio pode ser doloroso, pode ser sofrido, pode ser que não, mas se você for passo a passo, dia após dia, valorizando a tua vida, a tua jornada, quem você é, o que você gosta, aprendendo hobbies, fazendo coisas só, tipo indo para academia, estudando sobre algo interessante. Inclusive, olha que interessante, que a ideia desse vídeo foi porque vai ter um show de um artista que eu amo muito no sábado. E eu tô há 3 anos na Austrália, tava há 3 anos na Austrália e eu, tipo assim, é o show que eu mais amo na vida, que é de trap, né? E aí quem me conhece sabe que eu amo trap. Apesar de eu ser paz e amor, assim, eu gosto de umas músicas mais energéticas. E ninguém aqui das minhas amigas querem ir e tal, não estão na vibe de ir, ou tá sem grana, enfim. E aí eu fiz, cara, em nenhum momento passou pela minha cabeça não ir. Mesmo que eu vá sozinha, eu vou. E isso, anos atrás, nos meus 18, 19 anos, eu jamais, nossa, jamais, porque eu não ia nem fazer minha unha sozinha. Eu tinha uma amiga que era minha amiga de fazer a unha, então a gente marcava a unha juntas. Pra shopping, eu ia com minhas tias pro shopping. Se eu precisasse fazer alguma documentação, eu pedia ajuda para alguém. Então eu sempre estava dependendo de alguém para fazer as coisas que eu queria, para viajar. Eu já viajei muito sozinha, né? Muito. Então, naquela época, eu não faria isso se eu não tivesse vivido esse processo de encarar o meu deserto da alma, minha solidão, né? A dor do vazio. Eu jamais viveria tudo isso hoje. Eu provavelmente não iria para uma festa que eu tô saciando de ir há 3 anos, porque não tem ninguém para me acompanhar. Então, olha as coisas que a gente pode se proporcionar se a gente deixa o medo de ficar só de lado. Se a gente aproveita a nossa própria companhia, né? E daí vem a nossa força também, porque a partir do momento que você entende que tá tudo bem você ficar só, você não vai se colocar em situações desconfortáveis, em relações disfuncionais e tóxicas. Você vai, no primeiro sinal de um desconforto, se retirar. E tá tudo certo, porque você não precisa da validação da outra pessoa, você não precisa estar ali. Você sabe que você se dá muito bem sozinha. Não necessariamente você precisa se isolar e ficar numa bolha, não é sobre isso que eu tô falando. Eu já vivi esse momento também, eu fui para esse extremo nessa época de, tá, já que eu não vou ter nenhum amigo, já que esses amigos aqui não são amigos, eu vou ficar sozinho, não vou me relacionar nunca mais. Eu não quero mais ter namorado, eu não quero mais ter nada, eu não quero mais ter amigo, eu não quero mais ter nada. E não foi assim que aconteceu, obviamente, porque a gente é feito de relações sociais, de relações interpessoais, a gente precisa disso para sobreviver, né? Então, não é esse extremo que eu estou falando, mas é sobre se não puderem ir comigo, se não quiserem ir comigo, tá tudo bem, eu não vou deixar de fazer algo que eu quero fazer por conta disso. E aí vem a liberdade, vem a autoconfiança, vem a força que a gente como mulher precisa, porque a gente cresceu, a gente de gerações e gerações e milhares de gerações, onde a mulher foi condicionada a dar para as pessoas sempre, né? Então, a estar sempre servindo, a estar sempre fazendo pelo outro e esquecendo de si mesma. Então, a gente precisa se reafirmar quem nós somos, realmente pegar essa força, né, de de anos atrás, de milhares de anos atrás, não milhares, mas muitos anos atrás, onde a mulher não podia sequer sair de casa sozinha, onde a mulher não poderia dirigir um carro, não poderia voltar, não poderia ser independente e pegar essa força que a gente tem hoje, essa independência que a gente tem hoje, essa liberdade que temos, para usar isso ao nosso favor, para enriquecer o nosso poder pessoal, enriquecer a nossa força. E vocês vão ver que a partir do momento que vocês escolhem encarar as sombras de vocês, encarar a solidão, é um processo, é um processo. É um processo. É importante falar isso. É um processo. Não é de um dia para o outro. Não é como se hoje eu tenho um super desconforto em ir no shopping sozinha, amanhã eu vou me sentir super confortável. Não. Mas você vai precisar encarar, né? Você vai precisar ir. Não tem milagre. Não tem uma pílula, né, de alguma coisa que você tome pluf, e o medo some. Não, você vai precisar fazer. Então, se você tem esse desconforto de fazer algo sozinha, o medo de dirigir, por exemplo, você vai ter que pegar o carro e ir.
Não tem outro jeito. Eu tinha muito medo de dirigir, pavor, assim. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo sobre como que eu fiz, assim, pra perder o medo. Porque eu não perdi o medo, eu fui com medo, né? Mas é sobre isso, assim, sabe? É sobre a gente encarar os nossos desafios e ir com medo mesmo, ter coragem para fazer, porque é aí que a vida muda, é aí que a chave vira. O nosso cérebro entende que, ops, isso aqui não é tão assustador quanto eu imaginava que era. E as coisas ficam muito mais leves, muito mais tranquilas, até o momento que você nem liga mais se você vai sozinha ou não. Você vai porque você quer ir, né? E por eu ter chego nesse mindset da festa, eu achei interessante compartilhar aqui com vocês também o meu processo, né? E talvez ajudar vocês e inspirar vocês a fazer coisas sozinhas. Encontrem seus hobbies, encontrem o que você gosta de estudar, os assuntos que você interessa, faça amizades diferentes, saia da sua bolha, expanda, cresça, porque a vida é feita disso. A gente precisa expandir, a gente precisa se fortalecer cada vez mais, e principalmente nós mulheres, né, que fomos tão caladas, fomos tão presas e submissas às opiniões e às decisões dos outros, que hoje que a gente tem a liberdade de ser, precisamos aproveitar, né? Então é isso, minhas deusas. Inclusive, se você sentir, eu faço mentoria, né? Eu sou terapeuta, fiz diversos cursos especializado nisso, no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, na espiritualidade, no empoderamento feminino. E hoje eu atendo mulheres, né? Que querem se desenvolver, querem se libertar de padrões, de crenças limitantes que fazem com que elas se sintam presas a uma casca. E se você sentir interesse, quiser trabalhar junto comigo, teu autoconhecimento, entre em contato comigo no link aqui da descrição. Se tu quiser me acompanhar mais de pertinho, segue o meu Instagram que eu vou deixar aqui. E é isso, meu povo. Não se esquece de comentar, se inscreve no canal, deixa teu comentário sobre como você se sentiu escutando esse vídeo, a tua vivência nesse momento, que eu vou amar saber, eu vou amar trocar com vocês, como eu sempre troco por aqui. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.